Querido amigo, doutor, doutora, aqui é o professor Custódio Nogueira para falar de acidente de trabalho, dividindo com você a minha experiência aí na prática, advogando pelo empregado, postulando indenização contra o empregador. Não é postulando benefício previdenciário, não é? Nosso encontro aqui é trabalhista. Então, empregado que sofreu um acidente de trabalho e aí aparece clientes dessa natureza para o colega e o colega não tem, muitas vezes, segurança para estar advogando no acidente de trabalho contra o empregador. Muitas vezes também acaba enxergando a ação e o cabimento dela, mas não sabe tudo o que pode pedir, né? E fica aquela coisa, não entende muito bem de estabilidade, não sabe lá a diferença do benefício 31 para o 91, os efeitos dele na Justiça do Trabalho, não conhece muitos programas de medicina e segurança do trabalhador, não sabe muito bem fazer uma petição de quesitos, enfim, todo esse contexto aí. E muitas vezes dá uma arranhada no conhecimento lá das modalidades de acidente de trabalho. Então veja, nós temos o acidente de trabalho típico, entendido como aquele que ocorre dentro da empresa, aos olhos do empregador. O acidente de trabalho atípico, também ocorrido dentro da empresa, porém ligados às doenças ocupacionais, que se subdividem em doença profissional e doença do trabalho. E uma terceira forma de acidente de trabalho, que é conhecida como acidente de trabalho por equiparação. Todas estas hipóteses estão na Lei 8.213 de 91. O artigo 19 traz o acidente de trabalho típico. O artigo 20, o atípico, que são as doenças. E o artigo 21 traz as hipóteses de acidente de trabalho por equiparação. Veja, é assim, uma série de acidente de trabalho por equiparação, que muitas vezes os advogados acabam enxergando essas hipóteses de acidente de trabalho por equiparação para fins previdenciários, esquecendo-se que cabe muito bem uma ação contra o empregador para postular o quê? Indenização pecuniária, de acordo com o grau de redução da capacidade de trabalho por conta daquele acidente de trabalho, ainda que por equiparação. É comum o advogado previdenciarista enxergar o benefício previdenciário, mas não vê que cabe uma ação contra o empregador. E é comum também o advogado trabalhista conhecer, o que acaba conhecendo o acidente de trabalho é o quê? O acidente de trabalho típico e as doenças, não enxergando a viabilidade de uma ação contra o empregador, ainda que seja para discutir um acidente de trabalho por equiparação, que, como coloquei, são várias as hipóteses. Então veja só, vou te apresentar um material que eu uso no meu curso de acidente de trabalho, e logo em seguida eu vou te apresentar o curso em si. Mas olha só, vamos dar uma passeada aqui no material. Tá vendo aí, ó, primeira hipótese vai tratar das concausas. Ó, tá no artigo 21 da Lei 8.213. E então, o que é isso aí, concausa? Concausa é o quê? De concausas. Com significa conjunto. Causas, causas. É um conjunto de causas. Como assim um conjunto de causas que pode significar um acidente de trabalho? Olha só, o empregado tem uma doença degenerativa. E o trabalho, por conta da ausência de ergonomia no local de trabalho, e aí é que vem a importância de conhecer os programas de medicina e segurança do trabalhador, que eu tenho uma aula só para isso, dentro desse meu curso que eu estou referenciando de acidente de trabalho aqui na Faculdade Legal, e também a questão que envolve o conhecimento das NRs, a NR própria da atividade daquele empregado. É isso que o advogado tem que conhecer, dentre um monte de coisas que nunca acaba mais. O advogado que vem atuar na área trabalhista, acidente de trabalho, tem que conhecer sim os programas de medicina e segurança do trabalhador e também as NRs. E aí o colega então vai enxergar a viabilidade desta ação. Enxergando, por exemplo, olha, o empregado pode até ter uma doença degenerativa, mas o local de trabalho atuou como concausa, não é? E aí reuniu a doença degenerativa com um local de trabalho avesso às NRs. E aí nós teremos um conjunto de causas, configurando então um acidente de trabalho por equiparação na modalidade com causa. E lá no meu curso eu vou dar todas as dicas, as orientações de como o colega tem que desenvolver esse raciocínio.
Por exemplo, você não vai chegar na petição inicial dizendo, excelência, aqui é com causa. Não, isso é durante o curso do processo é que nós vamos descobrir, sobretudo, se o colega souber fazer uma petição de quesitos bem interessante, apertando lá o perito para que ele responda, né, os quesitos, e aí a gente descobrir se essa doença veio exclusivamente do trabalho, ou se tem com causa, ou se ela é uma doença exclusivamente degenerativa. E isso tudo eu oriento como fazer lá no nosso curso, quando a gente estuda modalidade por modalidade. Então veja, essa é só a primeira hipótese do acidente de trabalho por equiparação. Aí continua explorando lá o artigo 21 da 8.213, com vários materiais. Tá vendo? Eu trago jurisprudência, venho explicando tudo passo a passo. E aí a gente passa a estudar o artigo 21, só que agora no inciso 2, dizendo lá, o acidente, olha só, o caput, né? Equiparam-se também ao acidente de trabalho, tá vendo? O acidente de trabalho equiparado. O quê? Inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado, que é o empregado, no local e no horário do trabalho. Então, no local e no horário de trabalho, aí vem hipótese da letra A, agressão, sabotagem, terrorismo. Letra B, ofensa intencional, inclusive de terceiros, por exemplo, cliente que agrediu o empregado. Letra C, ato de imprudência, negligência, imperícia de terceiro também, que acabou causando acidente de trabalho. E olha que interessante, tem a letra D e a letra E também. Portanto, nós temos 5 hipóteses em que se configura acidente de trabalho por equiparação e o empregador é condenado na Justiça do Trabalho a indenizar o empregado. E veja que eu trago jurisprudência, não é, para a gente estar trabalhando e mostrando para o colega como a coisa funciona. Então vejam, quantas hipóteses nós temos de acidente de trabalho por equiparação. Isso no inciso 2. E agora tem o inciso 3º, que é o quê? A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Que aí vai envolver, né, quem trabalha, por exemplo, em laboratórios. Aqui está mais ligado a quem trabalha na área de saúde, mas que não afastam outras possibilidades. Né? E, inclusive, trago jurisprudência, sempre trazendo jurisprudência, né? Que é uma forma interessante da gente dividir na experiência, que é o quê? Eu venho, como acabei de te mostrar no material, trazendo a lei, pontuando as hipóteses, explico com muitos exemplos, hipótese por hipótese, e venho encaixando jurisprudência para mostrar para o colega como funciona. Porque, sobretudo aqui no acidente de trabalho por equiparação, porque muitos colegas deixam passar essa possibilidade de entrar com uma ação para discutir esse tipo de acidente de trabalho na Justiça do Trabalho, naturalmente, postulando indenização contra o empregador, porque entende que isso aqui não é motivo para você entrar com uma ação contra o empregador, e sim apenas e tão somente para implantar um benefício previdenciário. Imagina, colega, eu estou aqui para abrir teus olhos e mostrar o mercado que tem aí na tua mão, não é? E devo lembrar ainda que o Brasil é o 4º país do mundo em acidentes de trabalho. Portanto, é um mercado que não acaba mais. Esse tipo de ação é interessantíssima porque ela traz um proveito econômico fantástico para o advogado. Sobretudo quando o advogado do empregado sabe fazer uma boa entrevista, sabe diferenciar as mais distintas hipóteses de acidente de trabalho, sabe interpretar os programas de medicina e segurança do trabalhador, as NRs, sabe o que é estabilidade, sabe o que é limbo jurídico, sabe interpretar prescrição, porque é diferente da simples prescrição trabalhista bienal e quinquenal, conhece e sabe como pedir a responsabilidade civil do empregador e ainda um ponto fundamental que é o que pedir, modalidade indenizatória material, pensionamento, lucros cessantes, danos emergentes e a indenização moral, o dano moral propriamente dito e ainda o dano estético, porque pode haver lá um dano estético por conta da lesão corporal. Veja, tudo isso num curso só, e eu ainda não acabei as hipóteses aqui de acidente de trabalho. Vamos lá? Olha os outros. Continuo agora no inciso 4, ainda dentro do artigo 21, que a gente estuda ele nesse meu curso, passo a passo. O inciso 4 diz lá, ó, o acidente de trabalho sofrido pelo segurado, que é o empregado, ainda que fora do local e fora do horário de trabalho. Aqui é que muito advogado deixa escapar a ação. Não é porque o acidente de trabalho ocorreu fora do local e fora do horário de trabalho que não tem indenização contra o empregador. Lógico que tem. Olha aqui a hipótese A. Na execução de ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo.
Espontaneamente o empregado foi trabalhar, foi atender e ele sofreu um acidente de trabalho. O empregador vai ser responsabilizado. E letra C, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada pela empresa, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive de propriedade do próprio segurado. Mas veja que essa letra C é específica para a viagem a serviço da empresa. Então a responsabilidade civil do empregador é muito grande, né? E nós temos uma aula específica para tratar desse tema. E aí no curso, naturalmente, eu vou explorar hipótese por hipótese, olha, e tem jurisprudência. E a quarta hipótese, que é aquele conhecidíssimo acidente de trabalho itinere, que é o de trajeto. E aí eu vou demonstrar como é que funciona na Justiça do Trabalho a sua configuração e ainda julgados que vão neste exato caminho, meu amigo. Então veja, é um curso com extrema profundidade e agora eu vou te mostrar a plataforma. Esse que eu acabei de mostrar para você é o ponto 4 do curso, que é o acidente de trabalho por equiparação. Mas veja, tem 13 títulos, que é o acidente de trabalho típico, as doenças ocupacionais, que se subdivide em doença profissional e do trabalho, que aí importa estudar o NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. O acidente por equiparação a gente acabou de ver. Algumas hipóteses de doença do trabalho que não dá configuração e que, portanto, não rende, não enseja indenização contra o empregador. As formas de estabilidade no emprego, que a gente também estuda. A responsabilidade civil do empregador. Os programas de medicina e segurança. O limbo jurídico, como eu comentei, CAT, prescrição, aqui as indenizações material, moral e um curso só de petição de quesitos, não é? E as aulas aqui, ó, todas as aulas passo a passo. Um curso com mais de 21 horas de duração. Imagina você a profundidade desse curso. Tem os 13 pontos mais importantes para que você tenha segurança para advogar, para deslanchar o seu processo, para que você monte a sua petição inicial e você tenha segurança para advogar. No bojo de todos esses encontros, desses 13 títulos, desses 13 cursos, propriamente dito, dentro de um curso só, você vai ter as informações que passam a respeito de entrevista do empregado e da forma interessante de se redigir a petição inicial trabalhista, que é diferente da redação da petição inicial civilista. Veja, querido amigo, só nessa simples degustação aqui, ó, quantas informações que com certeza já acendeu várias luzes aí no seu raciocínio. Imagine então você se debruçando sobre todo esse material. Ainda te mostrando aqui na plataforma do curso, tem essa primeira aba vermelhinha que você está vendo aqui de aulas, com os 13 títulos, e aqui do outro lado, na outra abinha, um material complementar, que é o material de cada aula, como eu acabei de mostrar agora, do acidente de trabalho por equiparação. E ainda, tá vendo essa primeira aqui, ó, de conteúdo programático? É isso aqui, ó, é um índice eletrônico que eu elaborei, passo a passo, trazendo as aulas, o tempo de cada aula e os títulos, os subtítulos de cada aula, como se fosse um livro. E aqui do lado, finalmente, ao invés de ser as folhas, né, que seria do livro, e sim o tempo da aula. E aí então fica super fácil a consulta, né? Por exemplo, você está trabalhando aqui na estabilidade do emprego. A aula tem 1 hora e 10 minutos. Aí você quer saber como é que funciona, por exemplo, o segundo afastamento decorrente do primeiro. Quais os efeitos? Aí você vai lá no 45 minutos e 30 segundos. Pronto, é só ir lá na aula de estabilidade. Vem aqui, ó, aulas e estabilidade. Aí carrega a aula, você vai lá aqui, ó, 45 minutos e 35 segundos. Clicou, pronto, já começa aqui professor Custódio te explicando tudo, passo a passo de como a coisa funciona. Tá vendo lá? O segundo afastamento decorrente do primeiro. Então é um índice eletrônico que vai certamente te ajudar. E eu fiz isso no curso todo, né, para te ajudar pra caramba, para que você tenha muita segurança para advogar. É isso. Quer saber mais? Clique aqui na descrição, que inclusive vai ter aí disponível para você esse material, uma forma de você chegar nesse material de consulta, um excerto desse material que eu acabei de mostrar para você. É isso. Sucesso. Contrate. Mude seu horizonte. Cresça. Desenvolva seu raciocínio. Enfrente o mercado. E estas são ações milionárias. Tenha segurança para advogar e se tornar um profissional de excelência.
Conte comigo, te aguardo no nosso curso.